Como é que elas têm EBITDAs muito próximos e receitas tão diferentes? Quem lê pela primeira vez fala que a AES Brasil tem uma margem EBITDA muito melhor. Você não caia nessa pegadinha. Qual que é o outro pulo do gato que você vai perceber? Coloca aí, por favor. Isso, maravilha. Vamos falar aqui basicamente de duas empresas. Existem outras geradoras? Claro que existem. Mas eu peguei aqui algumas que chamam a atenção, principalmente por algumas diferenças bem importantes que talvez vocês gostem aqui. Primeira coisa, terceiro trimestre de 2023. Joga para o outro lado, Paulinho. Isso, tá ótimo. Terceiro trimestre de 2023, nós temos a AES Brasil com uma receita líquida de 900 milhões. E a Auren com uma receita líquida, ou seja, vamos pensar de maneira bem grosseira, para quem acompanha os nossos relatórios lá do AGF Análise, é o início daquele nosso fluxo, daquele nosso gráfico, como se fosse uma correnteza. Tá? É o que está entrando na empresa de maneira geral. Nós tivemos 1,6 bilhão de reais em Auren, bem maior. E aí, na hora que você vai comparar com o EBITDA, a gente fala assim, poxa, mas espera aí, com essa receita líquida tão diferente, por que o EBITDA é tão próximo desses dois grandes negócios? E aí começa o Projeto Best. Eu vou ficar enchendo o saco de vocês porque não é picuinha. Isso daqui traz uma visão muito clara e elimina um monte de pergunta que a gente acaba tendo quando a gente estuda. Como é que elas têm EBITDAs muito próximos e receitas tão diferentes? A gente está falando aí de, 70%, 80% de diferença entre a receita da AES Brasil e da Auren. Né? Isso é porque a Auren tem um braço muito forte na comercialização. Então, veja, na parte de geração, a parte operacional mesmo, o core, o principal que as duas trabalham, nós temos EBITDAs próximos. Mas como a Auren tem um braço que até diversifica um pouco a sua receita, né? Isso traz um pouquinho mais de perenidade, mais estabilidade dos seus números, ela acaba tendo uma receita muito grande. Ok. Entendendo essa pequena diferença, a gente vai para a margem EBITDA. O que seria isso? Simplificando a parte matemática. Você pega o EBITDA e divide pela receita. Matou. É isso. Tá? Matematicamente é isso. Mas o que se traduz? A gente vai pegar o quanto de tudo que entra na empresa efetivamente não é um número muito definido. O EBITDA ele é um conceito que tem muita crítica por aí. Grandes investidores, até mesmo o nosso Charlie Munger, eu gosto muito de citar ele faleceu recentemente com 99 anos, né? Ele tinha algumas brincadeiras jocosas com a EBITDA, porque você consegue manipular algumas informações. Mas não significa que esse indicador ele é de todo ruim, não. Tá? Tem a sua valia, e hoje a gente usa basicamente ele como um dos indicadores da parte de geração de energia. Então, vamos considerar que isso aqui tem erro, mas é um erro controlável, é um erro calculável. Você vai ver que a margem EBITDA de AES Brasil é muito maior. Por quê? De novo, a comercialização nela não é tão forte. Então, efetivamente, essa margem EBITDA, ela reflete próximo ali da realidade de AES Brasil. Quando você vai para a Auren, se a gente tirasse todo o nosso cálculo da comercialização e olhasse a receita líquida que vem realmente das suas operações principais, a gente teria uma margem EBITDA bem diferente dos 27%. Percebeu como que eu consigo falar um monte de verdades manipulando ali alguns números, só que na realidade, quando você não entende o que isso significa, você acaba se perdendo? Quem lê pela primeira vez fala que a AES Brasil tem uma margem EBITDA muito melhor. E uma das ideias que a gente tem com o Projeto Best é justamente que você vá além. Você não caia nessa pegadinha. Você entenda que ela tem algumas correções para serem feitas. E aí fica como desafio para você que gosta do setor, pega lá a receita líquida apenas das atividades de geração de energia. E aí você faz a divisão EBITDA pela essa receita líquida e você depois vai descobrir qual que é a margem EBITDA. Eu não vou entregar tudo mastigado aqui, porque no final do dia, investimento é uma atividade que você não pode ser passivo. Você não pode esperar receber tudo mastigado. Você tem que ter uma autonomia, você tem que desempenhar cada vez mais ações para que você dependa menos dos outros. A nossa ideia sempre é essa, educar o máximo possível, mantendo sempre qualidade. E aí a gente vai para o último ponto, que também é muito comentado, a gente precisa entender isso com calma, que é a dívida líquida pelo EBITDA. Isso aqui é uma medida para você perceber a relação de alavancagem da empresa. Então, se a gente fosse pegar todo o EBITDA, entre várias aspas, tá? Várias aspas mesmo, o resultado operacional,
dividisse esse EBITDA, tentar pagar a nossa dívida líquida, a AES Brasil precisaria de mais de 5 anos para pagar tudo que ela deve. Certo? Isso aí é alto, é baixo, como é que você enxerga e tudo mais. Isso vai dependendo do setor. Tem empresas que são, setores, melhor dizendo, que são essencialmente alavancados. Geração é um setor alavancado. E existem outros que não são e que nem deveriam ser, né, até por uma questão de volatilidade de resultados e tudo mais. E aí vem um grande ponto. Putz, espera aí. A AES Brasil precisa de mais de 5 anos para pagar, entre aspas, a sua dívida líquida. E Auren é 0,7, o que isso significa? Em menos de um ano, ela conseguiria pagar toda a sua dívida apenas com esses 400, com o EBITDA acumulado do ano. Né? Não é os 453 milhões, a gente tem que pegar os 12 meses, e aí você chegaria nesse valor de 0,7. Então, em termos de, entre aspas, tá, alavancagem, a Auren está muito saudável. Essa é a percepção. Qual que é o outro pulo do gato que você vai perceber fazendo o projeto BEST? É você entender que isso aqui tem um pouco a mais. Qual que é o grande ponto? Nesse momento que nós fizemos o terceiro trimestre de 23, a Auren tinha um caixa muito grande mesmo. Então isso acabava distorcendo a sua dívida líquida para baixo. Lembrem-se, dívida bruta e dívida líquida são coisas diferentes. Em um para o outro você vai desconsiderar o que ela tem em caixa. Sacou? Nem tudo é tão óbvio assim. E nem deve ser mesmo, porque a gente tem que simplificar até o ponto que dá. Se você simplificar demais alguma coisa, você acaba sendo até às vezes negligente. E aí não dá muito certo. Dito isso, vamos agora, olhem, pode passar para outra tela, do olhar do jacaré. Perfeito. Fazendo uma pequena propaganda aqui daquilo que eu mais contribuo para o AGF, que é o meu cantinho ali do AGF Análise. Toda semana é um compromisso que eu tenho com todos vocês. Quem é assinante da plataforma, toda semana vai ter ali algum texto que eu vou escrever, seja um olhar do jacaré, que é algum aprendizado trazendo ali algumas informações de empresas, alguns comparativos, algumas revisões que eu vou divulgar para vocês em breve sobre Taesa Day, Klabin Day e outros days por aí. Nós tivemos, até para quem gosta de mineração, Semin, né, que foi bem interessante por sinal. Enfim, toda semana ali vocês têm conteúdo. E a gente está sempre disponível para responder dúvidas e perguntas, fiquem à vontade. Aqui, isso foi de 31 de outubro, salvo engano. Eu fiz esse texto para a gente se atinar um pouquinho em 3 termos fundamentais, que adivinha, tá lá no Projeto BEST, para a gente estudar um pouquinho sobre o que é capacidade instalada, capacidade assegurada e garantia física máxima. São termos que a gente tem que ter um mínimo de noção, não precisa ser especialista, não é isso? Não precisa ser engenheiro ou trabalhar na área de energia para conseguir entender. Não, mas rapidamente aqui, está bem resumido ali. Capacidade instalada. Você vai observar toda aquela estrutura, as turbinas, todo o complexo, seja hídrico, eólico, solar, você vai, dessas empresas que a gente está falando, de fontes renováveis, né? E você consegue perceber que existe uma potência máxima teórica que pode ser extraída daquelas unidades. Isso é a capacidade instalada, ok? Reflete a realidade? Claro que não, né? E aí, teoria e prática são mundos muito distantes. O que seria a capacidade assegurada? É a quantidade de energia que aquela usina, aquela construção, ela consegue atender. E aí você vai ter que colocar algumas variáveis, seja ali vazão de rio para as hidrelétricas, seja o nível o tempo, né, que a gente está exposto ao sol. Então no verão tem um tempo maior, no inverno é um tempo menor. Se a gente está com uma velocidade e uma constância dos ventos também, isso vai mexer muito no resultado das eólicas e por aí vai. E aí você tem que respeitar, obviamente, aqueles dados históricos daquela região da onde estão essas usinas, certo? E a garantia física máxima é a energia, e aí são vários cálculos também, vários estudos, que aquela construção pode efetivamente comercializar. Então, eu, Bruno, não fico olhando muito para a capacidade instalada, porque ela é teórica. Mas isso você vai ver no jornal, você vai ver em algum resultado de algum balanço. Tá? Mas saiba que não é o que reflete a realidade por si só. A capacidade segurada ela é interessante, porque daí, pegando o histórico, a gente consegue entender mais ou menos como é que está funcionando, se está dentro dos padrões de normalidade daquela região.
E a garantia física ela já é mais restrita e é importante para a gente entender também se é possível você conseguir, além de gerar aquela energia nas condições que foram atendidas, você também vai conseguir comercializar. Lembrando que esse segmento da nossa economia é extremamente regulado, né? Regulamentado, melhor dizendo. Então tem que entender isso com calma. Feita essa breve revisão, Paulinho, vamos lá para outra tela de geração. Maravilha. Então, eu peguei o quê? A garantia física aí em megawatt. Né? É isso mesmo? É. Bom, AES Brasil e Auren. Comparando as duas, percebam que elas têm uma equivalência muito grande em hídricas. Né? Então, não vemos muitas diferenças aí. Quando a gente vai para a eólica, não tem jeito. A AES Brasil ela tem mais unidades, pás eólicas, todas aquelas construções, e a gente tem que entender também quais são os desdobramentos disso. É muito bacana quando você vai olhar lá no projeto BEST, você vê quais são as vantagens e desvantagens de cada um dessas fontes de energia, porque nem tudo são flores. E na minha percepção, eu não sei se vocês concordam, mas na minha visão, a grande sacada aqui é você conseguir juntar uma diversificação geográfica, já que o Brasil tem, né, uma extensão muito grande, junto com a oferta desses recursos naturais. Então, numa região onde chove muito, onde tem muita bacia hidrográfica, você foca hídrica. Numa região onde tem muito vento, por exemplo, Nordeste, taca lá. Solar, também. E aí você consegue criar uma resiliência, uma diversificação muito bacana. E na hora que isso aí se atina na sua cabeça, estudando e aprendendo com a gente, também lendo os resultados, você fala, opa, qual delas está mais bem posicionada? Né? Ficar dependendo só de uma fonte não é muito interessante, mas talvez seja rentável. Como é que a gente consegue complementar? E também diferenças, como por exemplo, eólica e o solar, só para vocês pensarem aqui. E se estiver chovendo? Não tem solar. Provavelmente não vai ter tanta eólica assim. E a hídrica? Faça chuva, faça sol. Pode estar chovendo, pode não estar chovendo. Teoricamente, a chance de você ter uma geração hídrica é muito grande. Enfim, não vou aprofundar muito, mas vamos olhar aqui a garantia física de AES Brasil. Hoje, ela é maior do que a de Auren. Lembrando que eu estou pegando os dados do terceiro trimestre de 23, e para quem já acompanha a Auren, sabe que ela tem ali algumas construções, né, alguns projetos solares que entrarão em operação no início de 2024. Então, isso aí tende a mudar gradativamente. Acho que é isso da parte de geração que a gente queria trazer para o pessoal.